Você já parou para pensar que uma pequena terra, em meio a um dos maiores conflitos do mundo, tem uma história muito mais antiga do que você imagina? Um território que por milênios foi palco de batalhas, profecias e até julgamentos divinos. Gaza, o nome ressoa nos tempos bíblicos como um símbolo de resistência. Mas o que ninguém te contou é que as escrituras falam sobre este lugar desde os tempos de Josué. E o mais surpreendente, ainda revela os motivos pelos quais Gaza tem sido um campo de batalha constante para os inimigos de Israel. Prepare-se, porque ao entender a origem bíblica de Gaza, você verá este território de uma forma totalmente nova, conectando gigantes, fortalezas e até mesmo o Evangelho em uma única história. Eu sou o pastor Samuel Felizdouro e esse é o canal Texto e Contexto Bíblico. Se você é novo por aqui, já sabe o que fazer. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Agora que você já é um seguidor, eu te convido a refletir comigo sobre as camadas profundas desta história. Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar algo impressionante sobre o papel de Gaza na profecia bíblica, algo que pode mudar a sua visão sobre os eventos atuais. Gaza, uma das cidades filisteias mais conhecidas, sempre foi mais do que uma simples cidade no mapa. Em hebraico, Azar significa fortaleza. É exatamente isso que a cidade representa nas Escrituras. Uma fortaleza espiritual e militar. Uma muralha contra o avanço do povo de Deus. O livro de Josué descreve Gaza como uma das 5 cidades filisteias que resistiram à conquista de Israel. Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, todas na fronteira de Judá, representavam não apenas inimigos militares, mas também uma barreira espiritual contra o plano de Deus. Logo no início da Bíblia, em Josué 13, versículo de número 3, vemos Gaza sendo representada como um território disputado, um lugar onde as promessas de Deus estavam em risco de não serem cumpridas totalmente. Embora Deus tenha dado a terra a Israel, Gaza permanecia como uma ferida aberta na promessa, uma terra que não havia sido completamente conquistada. Mas como Gaza surgiu? Não foi por acaso. Sua origem está ligada aos descendentes de Cã, o filho de Noé. Em Gênesis, capítulo de número 10, a chamada Tabela das Nações, vemos que os filisteus descenderam de Misraim, que é sinônimo de Egito, e foi esse povo que se estabeleceu ao longo da costa do Mediterrâneo, trazendo não só táticas de guerra, mas também religiões que entravam em choque direto com a fé do povo de Israel. É interessante que Gaza foi fundada por uma linhagem de rebelião contra Deus. De acordo com Gênesis, capítulo 9, versículo de número 25, que diz: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Noé amaldiçoou Cã, o pai de Misraim, e esse peso de maldição permaneceu em Gaza, não como uma simples cidade filisteia, mas como um reflexo de um espírito de resistência contra a vontade divina. E o que isso tudo significa para nós hoje? Gaza foi mais do que um simples local de conflitos físicos. Ela entrega uma carga simbólica profunda nas Escrituras. A cidade se tornou o símbolo de resistência espiritual contra os planos de Deus. Não era apenas uma cidade a ser conquistada, mas um sinal de que a fé de Israel enfrentava algo muito maior do que apenas uma guerra física. Por isso, em diversos momentos da Bíblia,
vemos Gaza como palco de batalhas espirituais. A cidade não é só uma cidade geográfica, mas uma representação de luta entre as promessas de Deus e a resistência do inimigo. Quem não se lembra da história de Sansão? Em Juízes capítulo 16, o juiz israelita entra em Gaza, encontra uma prostituta e logo depois é capturado pelos filisteus. Mas no auge de sua força, Sansão destrói as portas da cidade, que representava o símbolo máximo de segurança e resistência dos filisteus. Sansão, mesmo capturado, simboliza que nenhuma fortaleza, nenhuma resistência pode permanecer de pé diante do poder de Deus. Ele derrubou as portas da cidade e essa ação de Sansão é um poderoso símbolo de como Deus pode destruir qualquer fortaleza que se ergue contra os seus planos. No entanto, o que aconteceu depois? Gaza também foi palco da queda de Sansão. E é ali, no templo de Dagon, onde ele, em sua última ação, pede forças a Deus para destruir o templo dos filisteus, matando mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. O que podemos aprender com isso? Gaza não é apenas uma cidade militar, mas um centro espiritual que foi desafiado pela força do juízo divino. Isso nos ensina que, por mais forte que uma cidade seja, por mais que as estruturas do inimigo pareçam intransponíveis, nenhuma fortaleza pode resistir ao juízo de Deus. Gaza foi um reflexo dessa verdade. E o que os profetas disseram sobre Gaza? Em Amós, capítulo 1, versículo de número 6, lemos: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Gaza não era apenas um inimigo militar, mas um símbolo de arrogância e opressão. E essa mensagem ecoa também em Sofonias capítulo 2, versículo de número 4, em Zacarias capítulo 9, versículo de número 5, que falam sobre a destruição final das cidades filisteias, incluindo Gaza, como um castigo divino por seu orgulho e pela sua idolatria. Mas se você acha que Gaza está apenas ligada à destruição, se prepare. O Novo Testamento revela uma reviravolta surpreendente. Em Atos, capítulo 8, versículo de número 26, a palavra de Deus nos diz: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Gaza é mencionado não como um campo de batalha, mas como um caminho de salvação. É aqui que Felipe encontra o eunuco etíope e, através deste encontro, o evangelho se espalha ainda mais. A mesma terra marcada pelo julgamento divino se transforma em um caminho de misericórdia. Isso nos mostra que, mesmo em terras marcadas pela resistência contra Deus, a graça divina pode transformar qualquer território em um campo fértil para a semeadura do Evangelho. A história de Gaza é um reflexo profundo da jornada espiritual de resistência, mas também de rendição, desde os tempos de Josué, passando pelas batalhas de Sansão, até as profecias dos juízes e os ensinamentos de Cristo no Novo Testamento. Gaza nos ensina que nenhuma fortaleza humana, por mais imponente que seja, pode resistir ao plano de Deus. Agora que você compreendeu profundamente a história de Gaza, curta este vídeo, se inscreva no canal Texto e Contexto Bíblico, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta mensagem poderosa. E nos comentários diga o que você acha do papel de Gaza nas Escrituras. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e lembre-se,
onde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.